Muito bom dia, Igreja da Parede. Bom dia. É, claro, para mim, uma grande honra e um grande privilégio poder partilhar da Palavra de Deus uma mensagem convosco. E vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. 1 João, primeira epístola de João. 1 João, capítulo 2. Hoje eu vou citar muitos versículos bíblicos. Tenham paciência e se quiserem tomar nota, eu vou fazer o possível para citar sempre os versículos. Mas agora vamos ler 1 João, capítulo 2. Eu vou ler versículos 15 a 17. 1 João 2, 15 a 17. Diz a palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esta semana eu quase fui obrigado a escolher outra passagem bíblica para esta mensagem, pelo simples facto de eu não conseguir pronunciar concupiscência. Mas fiz um grande esforço, trabalhei muito e pratiquei muito esta semana. Então, que tal? Foi bom? Foi bom? Só tem um ia mais. Ok, um ia mais, está bem. Ok, eu acho que perceberam. Então, hoje eu queria falar sobre o que a Bíblia fala sobre o mundo. Quando estamos a ler o Novo Testamento, em quase todas as instâncias em que a palavra mundo aparece, podemos ver que é uma coisa negativa. Refere a algo negativo, algo contraditório e até hostil aos caminhos de Deus e ao reino de Deus. Mas o que é? Será que nós temos uma boa compreensão do que é este mundo, do que a Bíblia fala? Hoje vamos ver o que a palavra de Deus ensina sobre o mundo em que estamos a viver. E creio que uma boa compreensão deste conceito, este tópico, vai nos ajudar a saber como andar ou caminhar neste mundo como crentes em Cristo. Então, primeiro vamos ver o que a Bíblia fala sobre o mundo, o que é. E depois vamos ver o que Deus fez sobre este problema do mundo. E finalmente vamos ver qual devia ser a nossa conduta, o nosso caminhar, o nosso andar neste mundo como resultado. Ou seja, vamos ter primeiro as más notícias, que são mesmo más, este problema do mundo. Depois vamos ter as boas notícias, que é o Evangelho, a mensagem de Cristo. E finalmente vamos ter como andar neste mundo como resultado disto tudo. Então, primeiro, o que a palavra de Deus diz sobre o mundo? A primeira coisa que devemos fazer é considerar a palavra grega que aparece, que os autores usaram para expressar este conceito que nós traduzimos como mundo. E a palavra mais usada no Novo Testamento é cosmos. Cosmos. O que quer dizer cosmos? Cosmos pode significar várias coisas. Pode significar o mundo em si, o planeta, não é? Também pode significar os habitantes deste planeta, pessoas, não é? Porque, por exemplo, quando João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, é claro que ele não está a falar das montanhas e os mares, mas sim de nós, os habitantes da Terra. Mas em muitos casos, cosmos refere a um sistema organizado. E um sistema organizado pode ser uma coisa boa ou uma coisa má. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, Ele não criou meramente um planeta, mas sim um sistema organizado, uma ordem de coisas, com sistemas biológicos incríveis, leis da física, um sistema de lógica e padrões de ética, tudo perfeitamente feito num equilíbrio perfeito, para o propósito de ser aqui, neste mundo, um lar temporário para o homem,
onde podíamos gozar a vida com Ele. E Deus disse, em Gênesis 1, que este mundo era bom, o que Ele fez. Mas também sabemos que temos um inimigo que tem planos bem diferentes para nós. Planos para seduzir-nos fora do reino de Deus e dentro de outro sistema. Um sistema baseado em orgulho, egoísmo e independência de Deus. No sistema dele, tudo é hostil aos planos de Deus para nós. Às vezes, para distinguir entre estes dois cosmoses, os autores do Novo Testamento utilizam outra palavra grega, que é ion. Ion é um tipo de palavra que tem mais a ver com tempo, como a nossa palavra era, não é? Um período de tempo. Esta palavra às vezes é usado para referir ao presente século mau. Não é? Já ouviram essa expressão na Bíblia? Este presente século mau. Então, é o mundo. Ora, atrás deste sistema, esta ordem, é o próprio diabo, a mente que opera por trás das cenas. Não é? Eu sei que hoje em dia, para muitas pessoas, custa muito acreditar que há um diabo lá fora. Mas, meus irmãos, o diabo é real. Ele é perigoso, ele é ativo neste mundo. Podem acreditar. O próprio Jesus chama ao diabo o príncipe deste mundo. Palavras fortes. E o Paulo até diz que o diabo é o Deus deste século. E ele está a operar uma rede complexa de coisas que seduzem-nos para virar as costas ao reino de Deus e vir sob a sua influência neste mundo. Este sistema é tão abrangente, é tão presente, esta rede de coisas é tão pervasiva e tão subtil. Esta teia, eu gosto de imaginar uma teia. Esta teia é tão cuidadosamente tecida que nem reconhecemos que estamos a pisar nela todos os dias. Mas está lá, e o apóstolo João diz que todo o mundo está sob o poder ou influência do maligno. Então, o que é que Deus fez sobre este problema do mundo? Porque afinal, isto é assustador. É assustador ser lembrados que nós estamos a viver num mundo que é, efetivamente, sob o controle e influência de forças malignas. E de um príncipe que opera um sistema ou uma ordem de coisas que ele usa para distrair-nos, para enganar-nos e atrair-nos para viver sob o seu reino. É assustador também ser lembrado que cada pessoa que entra neste mundo entra com uma natureza pecaminosa. Ou seja, já tem uma inclinação ou uma predisposição para rebelião contra Deus e o seu reino. Temos uma predisposição para nadar com o corrente deste mundo, não é? E andar nos caminhos deste mundo. Também é assustador admitir que, como Paulo diz em Efésios 2, 1 a 4, Paulo diz que nós, cada um de nós, andávamos segundo o curso deste mundo. E assim éramos, por natureza, filhos da ira, merecendo condenação, como rebeldes contra Ele. Mas é aqui que entram as boas novas. É aqui que entram as boas notícias do Evangelho de Cristo. Porque a próxima coisa que Paulo diz, logo depois dessas frases aí, são para mim, eu gosto de dizer que são para mim entre as palavras mais preciosas na nossa Bíblia. Quais são estas palavras? São as palavras "mas Deus". Há uns momentos chaves no Novo Testamento que dizem "mas Deus". E aqui diz "mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo". Graças a Deus. Éramos mortos
mas Deus nos vivificou. Em Romanos, Paulo diz, éramos pecadores e rebeldes, mas Deus justificou-nos. Éramos inimigos mesmo, mas Deus reconciliou-nos em Cristo. Então, o que Cristo fez? Cristo veio. Ele veio a este mundo rebelde. O reino de Deus invadiu para salvar-nos deste mundo. João 3, 16 e 17 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, graças a Deus, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Íamos perecer, diz aqui o texto, íamos ser condenados como pecadores, inimigos de Deus e participantes na rebelião deste mundo. Mas Deus, em Cristo, entrou neste mundo de trevas como luz, como a luz do mundo, invadindo o que realmente era território ocupado, não era? Para nos libertar de forças que nem estávamos a reconhecer como malignas. Paulo diz em Colossenses que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo também diz em Gálatas 1:4 que Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. O que quer dizer isso? Ele tirou-nos de um reino, que é o mundo, a esfera de influência do diabo, não é? E transportou-nos para outro reino, o reino de Deus, o domínio e a esfera de influência do Deus vivo. E esta invasão foi um triunfo perfeito, porque todos que receberem esta salvação por fé foram libertados da escravidão ao mundo. Ele salvou-nos das consequências do pecado, que é a morte, e restaurou o nosso acesso a Deus e à vida eterna. Então, aqui parece que temos o fim da história, não é? Um final feliz. E graças a Deus é tudo isso, é muito mais. Mas o plano e a intenção de Deus não era para simplesmente tirar-nos do mundo, mas sim para salvar-nos e mandar-nos, cada um de nós, para voltar ao campo da batalha como uma força de resistência, não é? Em que nós passamos a ser a luz do mundo, segundo Jesus. Uma luz que expõe as trevas deste mundo e ilumina o caminho para a libertação de outros. Em João 17, temos a famosa oração de Jesus pelos seus discípulos. A última oração pelos discípulos antes de ele ir à cruz. E nessa oração, ele diz, em João 17, 15 a 18, ele diz: não peço que os tires do mundo. Interessante. Não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifico-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E Jesus faz aqui a distinção tão importante que nós, como discípulos, ainda estamos no mundo, é verdade, ainda estamos aqui no mundo, mas já não somos do mundo, como antes éramos. Uma distinção importante. Então, como nós estamos a viver dentro deste mundo, no tempo que nos resta agora, eu queria considerar como devemos caminhar neste mundo, como crentes. Ainda estamos dentro do mundo, estamos no mundo, não somos do mundo, como é que devemos caminhar? Eu vou focar em 3 aspectos, há muitos, mas vou focar em 3 aspectos do nosso caminhar como crentes do mundo. Devemos andar em santidade, devemos andar ou caminhar com cuidado e prudência,
E terceiro, devemos andar em comunhão com outros crentes. Então, primeiro, caminhar em santidade. Ao voltar, nesta imagem de voltar ao campo de batalha, não é? Depois de sermos salvos, há dois erros opostos que o crente pode fazer. O primeiro erro era para retirar-nos por completo, não é? Tentar evitar qualquer contacto com este mundo, não é? E viver numa bolha cristã, ou um convento, ou mosteiro, não é? Para evitar qualquer contacto com o mundo. Mas isso nem resulta, nem ajuda. Porque as tentações do mundo não estão só lá fora, estão dentro da nossa natureza pecaminosa. Podemos ser tentados em qualquer situação, mas também não ajuda nada, porque a nossa luz não é para colocar debaixo do alqueire, do cesto, não é? Mas sim para brilhar lá fora, como ensina Jesus. Lá fora no mundo, para brilhar como luz, a luz do mundo. O outro erro, se o primeiro é para retirar, o segundo erro é para, com a boa intenção de interagir no mundo, era de conformar com os padrões do mundo. Mas em Tiago, podemos ler em Tiago 4:4, ele diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por isso somos avisados também por Paulo, para não vos conformeis com este mundo, em Romanos 12:2. Pois temos que destacar-nos como diferentes. Luz nas trevas e não conformar aos caminhos do mundo. O evangelista americano D.L. Moody, há muitos anos, uma vez disse: o sítio certo para o navio é no mar. O sítio certo para o navio é no mar. Mas Deus nos ajuda se o mar entra no navio. Não é? Somos do mundo, mas não somos do mundo. O que é isso? Somos no mundo, mas não somos do mundo. Em contraste a estes dois erros, de retirar ou de conformar, é o padrão bíblico. O nosso caminhar deve ser de santidade, de ser santos como crentes, separados ou diferentes deste mundo enquanto vivendo nele. Nessa oração de Jesus, em João 17, ele ora: santifica-os na verdade. E depois ele pede que os seus discípulos sejam enviados ao mundo como ele foi enviado ao mundo, ou seja, em santidade. Jesus era no mundo, estava no mundo, mas não era do mundo. Claramente era santo e era diferente. Tem que ser nosso padrão também. O segundo aspecto do nosso caminhar no mundo é para caminhar prudentemente e cuidadosamente. Em Efésios 15 e 16, Paulo escreve: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O crente é salvo, mas nunca pode baixar a guarda neste mundo, porque o nosso inimigo não deixa de nos atacar depois de nós sermos salvos. Ele não deixa de nos enganar, tentar enganar quando somos salvos, pois não. Antes, pelo contrário, ele usa tudo que ele tem no seu arsenal para nos atacar. Nessa passagem inicial de 1 João, que li no início, lemos que ele usa a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba, o orgulho da vida, para seduzir-nos. Ele faz isso em maneiras furtivas e astuciosas. Nós temos que ser vigilantes, pois os ataques do nosso inimigo são discretos e são subtis. E muitas vezes as suas armas e as suas armadilhas não costumam parecer nada perigosas.
Porque é importante reconhecer que esta rede, ou esta teia que chamamos o mundo, pode incluir muitas coisas que em si são inócuas e boas até. Ele é demasiado esperto para atacar de uma forma óbvia, mas sim ele quer seduzir-nos com as coisas boas que este mundo oferece. Há um ditado português que diz, não é com vinagre que se apanham moscas, não é? Mas com coisas doces. Ele também vai utilizar a mesma estratégia. Então, o problema não se encontra nas coisas do mundo, mas sim na atitude do nosso coração perante essas coisas. Porque podem ser, e muitas vezes são, utilizadas como armadilhas. Lembrei-me desta semana do versículo em Romanos 8, 28, um versículo que gosto muito, que diz que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E pensei, pois é exatamente isso. O mundo faz exatamente o contrário. O mundo faz com que todas as coisas, boas e más, contribuem juntamente para o mal daqueles que são chamados pelo inimigo. Ou seja, ele vai usar tudo neste mundo. Coisas boas, coisas, pessoas, o nosso trabalho, beleza, prazeres, comida, o internet, sim, brinquedos. Já ouviram falar lá fora, nas notícias, falam das armas de destruição maciça? Estas são as armas de distração maciça. Ou seja, o nosso inimigo quer distrair-nos com coisas boas. E usa tudo isso como uma teia complexa para seduzir-nos fora dos caminhos do reino de Deus. Convém caminhar prudentemente e cuidadosamente, e convém compreender os seus métodos, as estratégias do nosso inimigo, e poder reconhecer essas estratégias. Por exemplo, não costumamos pensar assim, não é normal pensar assim, mas há um sentido em que o diabo quer que nós estejamos felizes. Sabiam isso? Há um certo sentido em que o diabo, o nosso inimigo, quer que nós estejamos, no curto prazo, contentes. Ele quer que todos sentem-se confortáveis neste mundo. Este mundo de atividades e amigos e confortos e prazeres e coisas boas. Porque assim não vamos sentir o desejo e muito menos a necessidade para um Salvador. Quando ele está a ouvir as pessoas a dizer salvação, salvos de quê? Eu estou bem, estou aqui bem, estou contente. É uma vitória para ele, não é? Ele quer encher-nos com esses snacks que não prestam, não é? Que dão satisfação a curto prazo e tirem o apetite, para que já não tenhamos mais fome para a comida espiritual que realmente satisfaz. É por isso que Jesus diz em Lucas 6, 25, no Sermão da Montanha, ele diz: ai de vocês que agora têm fartura neste mundo, porque passarão fome. Então, convém andar cuidadosamente neste mundo. O terceiro aspecto do nosso caminhar como crentes em Cristo neste mundo é para caminhar sempre em comunhão cristã. Porque o nosso andar neste mundo, com as suas responsabilidades e os seus perigos, é tão importante e é tão perigoso que não nos atrevemos de caminhar sozinhos. É por isso que o Novo Testamento está cheio desses ensinos, os ensinos uns aos outros, não é? Está cheio dessa frase. Por exemplo, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, aconselhar-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. E há muito mais.
Eu queria referir a uma passagem na Bíblia que ilustra, para mim, ilustra bem esta importância e necessidade de comunhão cristã enquanto estamos a andar ou caminhar no mundo. Encontra-se em João 13. Vamos ir para João, Evangelho de João, capítulo 13. É uma passagem bem conhecida quando Jesus está a lavar os pés dos discípulos. Não vou ler a história toda, se calhar a maior parte já conhecem, quando Jesus está a lavar os pés dos discípulos, mas vamos ler João 13, versículos 6 a 10. João 13, versículos 6 a 10. E quando ele está a lavar os pés dos discípulos, chega a vez do Simão Pedro, diz o texto, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, então, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois, no mais, todo está limpo. Vamos acabar aí. O que é que Jesus quer dizer quando ele diz que tudo está limpo, menos os pés? Ora, de uma forma literal, é verdade, não é? Eu posso tomar banho e estar completamente limpo, depois andar lá fora na rua, e principalmente no contexto histórico, descalço ou com sandálias, é natural que dentro de pouco tempo vou ter os pés sujos. Vou sujar ou contaminar os meus pés lá fora no mundo. Mas como um tipo de metáfora aqui, podemos reconhecer que os pés são o ponto de contacto com o mundo. Os pés são o ponto de contacto do crente com o mundo. E o crente em Cristo é lavado, é limpo, é puro, alvo como a neve, diz a Bíblia. Graças ao perdão que nós temos em Cristo, não é? Mas durante o dia, nós estamos lá fora. Estamos lá fora no mundo. Estamos a pisar nessa teia pegajosa do mundo, não é? Com todas as suas tentações e contaminações. E essa contaminação vai acumulando gradualmente ao longo do dia, e se não lavar os pés regularmente, podem eventualmente contaminar o corpo. É por isso que o Tiago diz, em Tiago 1:27, diz para não se manchar com as coisas más deste mundo. Então, quando os crentes se juntem em comunhão, num grupo pequeno, aqui na igreja, nos grupos de oração, de homens ou mulheres, ou um estudo bíblico, ou em família, o marido e a esposa, ou toda a família, ou entre amigos, quando estamos em comunhão uns com os outros, para confessar os seus pecados uns aos outros, ou levar as cargas uns dos outros, ou cuidar uns dos outros, nós estamos a lavar os pés uns dos outros, restaurando a nossa limpeza perante Deus. Pois sem essa limpeza, somos impedidos na nossa comunhão com o próprio Cristo. Ou como ele disse ao Pedro, não tens parte comigo. Então, por isso, nós temos que andar sempre em comunhão cristã. Concluindo aqui, irmãos como crentes em Cristo, podemos dizer que já não somos do mundo, pois fomos livrados deste presente século mau, graças a Deus. Mas não podemos baixar a guarda, porque ainda estamos a continuar a caminhar neste mundo, que continua a ter os seus perigos e tentações e contaminações. E temos que fazer essa caminhada diária em santidade, com prudência e cuidado, e em comunhão
com os nossos irmãos na fé. Podemos resumir até dizendo que temos que andar em Cristo, como diz a Bíblia, pois a nossa vitória só se encontra nele. Vou encerrar com a última frase que Jesus disse antes de fazer essa oração pelos seus discípulos em João 17. A última coisa que ele disse antes de começar a orar foi: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus vos abençoe.